Tenho a impressão de que alguns professores não gostam do jeito que eu explico a matéria para outros companheiros de sala, né? Esse foi um comentário feito pelo meu amigo Sunday, ele comentou aqui no vídeo. Né? Você diz que quem aprende autodidata não pode dar aula por falta de diploma. Eu concordo, mas um fato interessante que acontece no meu curso técnico é que eu estudo muita coisa sozinho e que eles passam nas aulas de forma superficial. Matemática é um exemplo. E depois eu ensino os outros alunos, pois eles vêm me perguntar. Tenho a impressão de que alguns professores ficam meio com raiva disso, mas faço com boa intenção. Ô Sunday, você tem a foto do seu perfil do YouTube, é um navio pirata, você é um cara que estuda sozinho, e é top, mano, e é top. Eu não disse que quem estuda autodidaticamente não pode ensinar. Só que tem coisas que ser autodidata não dá. Por exemplo, o médico, eu dei o exemplo de médico. Você se operaria com o Zé da esquina ou com um doutor lá que fez a faculdade na Argentina, por exemplo. Não é? Então tem coisa que não dá. Por exemplo, escola estadual, municipal, elas não, você não pode ensinar, no caso do Brasil, sem ter um diploma, entendeu? Você não pode ensinar sem ter um diploma. O cara não pode chegar lá e falar assim, ó, eu sou professor de história. Aí, cara, onde que é que você estudou? Não, eu não estudei em nenhum lugar. Eu só li alguns livros. Entendeu? Tem coisa, tem profissões que não dá. Dá pra você falar assim, eu sou mecânico de moto. Você não precisa de um diploma pra ser mecânico de moto. Você não precisa de um diploma pra ser pedreiro. Né? Você não precisa de um diploma para abrir um canal no YouTube e falar sobre história. Mas, por exemplo, não é porque você grava vídeos de história e você seja bom nisso que você pode chegar numa escola, numa faculdade, numa universidade e dar aula. No Brasil não é permitido. Né? Ou, não sei. Até onde eu sei não pode. Existem lugares no mundo que, se você for especialista na área, mesmo que você não tenha formação acadêmica, você vai ser ouvido. Acontece. Na Europa acontece. Você tem pessoas que entendem muito. O cara passou 30 anos estudando aquele tema. O cara escreveu, produziu conteúdo. Ele é chamado para ser professor daquela matéria em algum lugar, mesmo não tendo frequentado uma faculdade. Universidades lá fora respeitam isso. Aqui, meu amigo, você pode ser o bichão. Você chega aqui, não tiver diploma, meu amigo, tec, eles te cortam. É o sistema aqui, tá? É o sistema. Mas, no seu caso, parça, eu quero falar sobre o comentário que você colocou assim. Você estuda muita coisa sozinho no seu curso técnico e você ensina seus companheiros. Amém. Você é um líder, você é um cara preocupado em ajudar as outras pessoas. Amém. Eu também sou assim, por isso que eu tenho um canal no YouTube. Né? Mas depois eu ensino. Observação, tenho a impressão de que alguns professores ficam meio com raiva disso, mas faço com boa intenção. Sabe por que professor fica com raiva? Eu vou falar um troço pra você, que é assim. O professor, em geral, e eu posso dizer por mim, tá? É uma questão que, se você observar os professores, e principalmente esse tipo de professor que você comentou, tá, Sunday? Os professores são seres, são seres que eles gostam de ser o centro da atenção. Maluco! Se tem um bagulho que o professor gosta, é ser centro de atenção. Por isso que ele é professor. Boa parte dos professores são assim, e boa parte dos professores são ciumentos, tá? E isso quem me disse, parça, foi um amigo já veterano de sala de aula. Ele disse assim, ó, Adolfo, toma cuidado, porque quando os alunos gostam muito de você, isso ele me disse quando eu estava dando aula numa outra escola, e ele é de São Paulo, capital. Ele falou assim, ó, cuidado, que professor é um bicho ciumento, tá? Se você é professor de história, ou no caso você é professor substituto, e você está indo substituir, a molecada gosta da sua aula e não gosta da aula do professor de história, do professor de não sei o que, os alunos vão comentar e o outro professor vai virar teu inimigo. Ele me disse sobre isso. Ele me disse sobre isso. Então, o que acontece? A partir do momento que você pega, por exemplo, a matéria de matemática, o cara estudou, fez a faculdade, aí chega, o aluno, os teus companheiros de aula gostam mais de ouvir sua explicação do que a dele,
Você tá entendendo a situação? Você tá entendendo, bichão? Você tá entendendo? E outra coisa, querendo ou não, nós professores, quando a gente pisa o pé na sala de aula, a gente está acostumado a ter mais conhecimento que o aluno. A gente está acostumado a isso. Então, vou dar um exemplo. Em uma das escolas que eu dou aula, tem um aluno que é fluente em 4 idiomas. O maluco manja russo, alemão, inglês, agora o português e mais um outro idioma lá, um outro dialeto lá do lugar onde ele veio. Imagine o professor de inglês passando a matéria com a pronúncia dele. Eu fico me vendo, graças a Deus eu sou professor de língua portuguesa dele. Mas imagine a seguinte situação. Eu falando as pronúncias no meu jeito muito tosco em inglês e o moleque lá me corrigindo. Ou ele olhando, pensando com a cabeça dele, falou assim, esse professor tá ensinando tudo errado. Entendeu? Essa é uma situação que eu, por exemplo, na sala de aula, sabendo que esse cara sabe inglês, eu vou pedir ajuda dele. Eu vou pedir ajuda dele e claro que eu vou ter que correr atrás para me refinar no meu inglês para, né? Para não apanhar. Só que tem professor que não pensa dessa forma. Tem professor que vai olhar e vai fazer de tudo para esse cara ficar calado. Entendeu? Por quê? Carente de atenção. Entende? E não gosta de estar desconfortável. Tem professor que odeia estar desconfortável na sala de aula. Porque querendo ou não, cara, se o professor ele não for duro, se ele não for o cara que centraliza a informação na sala de aula, ele dificilmente será um bom professor. Dificilmente será um bom professor. Então, você tem um pouco dessa dinâmica e eu entendo por que alguns professores ficam meio que com raiva disso. Porque, cara, é zica, mano. É zica, parceiro. Em geral, eu tive professores que gostavam da participação, gostavam da ajuda, né? É claro que tinha professor que não ia com a minha cara, né? Não sei porquê, né? Não sei porque o cara não ia com a minha cara, tipo, 16 anos de idade, coturno, calça rasgada, falando um monte de asneira na sala de aula. Não sei porque tinha professor que não gostava disso, né? Mas, né? Fazendo perguntas relacionadas a questões históricas, né? E o cara tirava nota minha. Então tem... Mas isso foi um caso muito, muito específico, né? Muito específico. Entende? Mas... no seu caso, você estuda autodidaticamente, mas você tá correndo atrás do diploma. Né? Então, a partir do momento que você tem o curso, o diploma, não é que você deixa de estudar autodidaticamente. Não é que você deixa de estudar, mas você tem um diploma. Então você não vai ser visto como autodidata. Por exemplo, eu sou professor de grego bíblico. Né? Eu sou professor de grego bíblico. Eu não tive professor de grego bíblico. Só que a questão é, em seminários relacionados à teologia, por exemplo, principalmente aqueles que não são credenciados pelo MEC, se o cara sabe grego, ele ensina. No caso, grego bíblico, ele ensina. Tá? Ele ensina. Mas se eu for dar aula numa faculdade, por exemplo, eu ainda consigo porque eu tenho pós-graduação. Mas tem muita gente com mestrado, doutorado, que eles vão dar prioridade para quem tem mestrado e doutorado, que isso soma ponto dentro do MEC, entendeu? Então, no seu caso, você vai ter um curso de, sei lá, alguma coisa aí, o seu curso técnico. Você já não seria tanto autodidata, porque você tem curso. Você tem curso, tá? Existe uma idolatria pelo pedaço de papel no Brasil, né? Existe a idolatria. Eu vou contar uma cena que foi muito engraçada. Eu trabalhava com uma pessoa e eu sempre falava sobre a questão de racismo. E o cara batia o pé comigo. Aí, eu comecei a fazer a faculdade de História. E aí, conversas sempre rolam de novo, a gente entrou sobre o tema racismo. E eu falei exatamente a mesma coisa que eu falava há anos para ele. Ele, em vez de bater de frente comigo, ele parou, olhou e falou assim, é isso que você está aprendendo na faculdade? E observava com, tipo assim, agora eu vou te ouvir, tá ligado? Então, peraí, o Adolfo lá falou a mesma coisa que o Adolfo de agora. A única diferença é que o Adolfo de agora está cursando História. E o Adolfo de lá, não. E agora você está me ouvindo? É desse jeito. É desse jeito, meu amigo. As pessoas são dessa forma. Tá? Não tô dizendo, porque, cara, eu escuto desde do cara que é pedreiro, do cara que não tem estudo algum,
eu escuto a opinião dele, até a opinião do doutor. Às vezes a opinião do doutor é uma opinião imbecil. Acontece. Em alguns casos acontece, porque o cara não é porque ele tem um doutorado que ele sabe tudo. E não é porque a pessoa não tem um estudo que ela não sabe de nada. A gente aprende com as duas pessoas. É claro que geralmente o doutor ele tem um treinamento, ele tem uma referência bibliográfica, ele consegue organizar melhor os pensamentos dele e estruturar. Então isso acontece, por isso que ele é formado. A faculdade faz esse treino. Né? Já o cara que não tem formação nenhuma, ele pode dar uma opinião profunda, mas às vezes ele não tem o treino técnico. Isso acontece em conversas que eu tinha com um amigo meu, Marcão. Cara. O Marcão é só um cara de uns 2 metros de altura, uns 130 quilos, gente boa pra caramba. E ele falava assim, Adolfo, o que você tá falando é a mesma coisa que eu tô dizendo, só que o problema é que eu não consigo referências. Você tem o conhecimento meio que bibliográfico da coisa e eu não tenho. Então, assim, ele fala, eu gosto muito de conversar com você. Porque o cara ele tinha uma visão muito louca e louca assim no sentido da hora, assim, umas ideias muito da hora, só que ele não conseguia referenciar, porque faltava para ele a pesquisa técnica que o curso universitário, que o curso técnico dá, entendeu? É isso. O pedreiro consegue construir uma casa, um prédio inteiro, né? Só que ele não tem o treino técnico, o conhecimento técnico do engenheiro. Você pode dar para um engenheiro muitas vezes falar assim, construir essa casa de baixo assim, mas ele não sabe construir. Ele às vezes não vai nem saber marcar o terreno, tá ligado? Ele vai errar no nível, Acontece. Por quê? O cara tem o conhecimento técnico. E hoje, com muitas ferramentas de computador, o cara nem o conhecimento técnico tá tendo mais. Já chega lá, já joga no AutoCAD, já joga não sei o que lá, já faz a planta. Ainda mais com inteligência artificial agora que vai calcular tudo, os parâmetros certinho, papapá, vai facilitar muito a vida do engenheiro. E assim vai. E assim vai. Então, assim, mas volto. Então, por que alguns professores não gostam que você tenha mais didática para ensinar? Porque às vezes você é um professor natural, Sunday. É um professor natural. E talvez você consiga, por estar aprendendo, você consiga ensinar com aquela paixão que aquele professor já perdeu há muito tempo. Aquele professor cansado. Com aquela didática de 30, 40 anos atrás, entendeu? Então, pode ser isso também. Pode ser isso. Era isso que eu queria dizer. O que vocês acham? Deixa o comentário. Comentem aí. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e tamo junto.